Tanto a extrema-direita quanto a bancada evangélica têm crescido assustadoramente nos últimos anos no Brasil. Isso leva ao que não pode acontecer: a invasão do âmbito público pela religião. A minha pesquisa é mais precisa que a sua, com toda certeza absoluta. Não é minha, deputado, são de três diferentes institutos: Datafolha, Então, Genial Quest e Instituto Patrícia Galvão. A sua pesquisa é encomendada por essas pessoas que eu não sei agora quem encomendou as pesquisas. A minha é mais precisa. Por que a minha é mais precisa? Porque a minha, eu estou com Deus na vida, dizendo para você que a Bíblia diz que só quem tem o direito de tirar e dar a vida é Deus. Essa é a minha pesquisa. Políticos evangélicos continuam utilizando Deus e sua fé particular como argumento em sua oratória no Congresso. Deputados explicitamente defendendo sua posição com base na Bíblia. Nós vivemos em um país laico. Isso devia ser óbvio. A gente não precisaria estar falando sobre isso aqui. Não estamos no século XVIII. Esses demagogos são pessoas fanáticas e perigosas que se utilizam do medo e da ignorância das pessoas com um baixo nível educacional para controle social e para se assentarem em posições de poder. Vocês sabem por que eu estou falando isso aqui hoje. Nos últimos dias, em vista da absurda proposta do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, que equipara o aborto depois das 22 semanas de gravidez ao homicídio, a confusão entre política e religião tem se mostrado mais do que explícita. É triste constatar que, embora a lei tenha aparecido agora, há muito tempo essa já era a atitude de grande parte da população brasileira e de sua classe política sobre esse assunto. Em uma pesquisa de 2023, nós vimos que ocorrem cerca de 822 mil estupros no país a cada ano, cerca de 2 por minuto. Não podemos nos esquecer que nós tivemos um presidente que certa vez foi filmado dizendo para uma mulher que não a estupraria porque ela não merece. E esse cara se tornou presidente. Olha, jamais estuprar você porque você não merece. Eu falei que não estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. Olha, jamais estuprar você porque você não merece. No Brasil, a lei permite a interrupção da gravidez em 3 situações: em casos de estupro, quando há risco de vida para a gestante, e em situações de malformação cerebral. Fora desses casos, a gestante que realizar um aborto pode ser condenada a uma pena de 1 a 3 anos de prisão. A PL da gravidez infantil propõe que as mulheres sejam punidas com 20 anos de prisão se elas realizarem o aborto. A pena para estupradores é 10 anos, ou seja, a pena para as estupradas seria maior do que para os estupradores. Além disso, estabelece que mesmo se a gravidez for resultado de um estupro, o aborto não poderá ser realizado se o feto for considerado viável para sobreviver e se tornar uma pessoa fora do útero, o que é um dos aspectos mais chocantes e absurdos. E aí estão confundindo a opinião das pessoas dizendo que nós estamos tratando do aborto por estupro. É claro que eu sou a favor da vida desde a concepção. É claro que nesse viés é preciso de dar à mãe um acompanhamento psicológico e melhorar o projeto de adoção. Mas nesse caso da cestolia fetal, que o senhor ministro Alexandre de Moraes derrubou a resolução do Conselho Federal de Medicina, simplesmente ele abriu espaço para assassinato de inocentes aptos para a vida. Bom, para além de seus objetivos estritamente políticos, há evidentemente um objetivo ideológico de subjugar todo mundo à cosmovisão extremamente problemática do ponto de vista ético que eles têm, ancorada em um livro que eles consideram ser a revelação da vontade do Criador do Universo e que eles interpretam literalmente. Um texto que foi escrito há milênios e que
eles interpretam literalmente. As pesquisas apontam justamente o contrário. O senhor fala, a sociedade brasileira é contra o aborto, mas o que a gente está discutindo aqui não é a legalização do aborto, é o retrocesso para os casos em que a lei permite o aborto, que é o caso do estupro. Então eu vou citar aqui para o senhor fatos. Pesquisa Datafolha de 2018, 59% dos brasileiros são contrários à mudança na atual lei do aborto. Pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão. 9 em cada 10 brasileiros acreditam que a mulher vítima de estupro deve ter a opção de abortar como previsto em lei. 74% da população acha que as situações em que o aborto é permitido no país devem ser mantidas. 7 em cada 10 pessoas, deputado, dizem que a lei atual deve ser mantida e não alterada, como vocês estão defendendo. Pesquisa Genial, de 2023. 72% dos brasileiros se manifestam contrária à legalização do aborto, que é isso que o senhor está falando, mas 84% dizem que a mulher que fizer um aborto não deve ser presa. Então não estou entendendo o ponto que o senhor coloca de dizer que o brasileiro é favorável à mudança na lei e à prisão da mulher. Olha, primeiro eu vou te dizer o seguinte, a minha pesquisa é mais precisa que a sua, com toda certeza absoluta. Não é minha, deputado, são de 3 diferentes institutos, Datafolha, Então, Genial Quest e Instituto Patrícia Galvão. A sua pesquisa é encomendada por essas pessoas que eu não sei agora quem encomendou as pesquisas, a minha é mais precisa. Por que a minha é mais precisa? Porque a minha, eu estou com Deus na vida, dizendo para você que a Bíblia diz que só quem tem o direito de tirar e dar a vida é Deus. Essa é a minha pesquisa. As mulheres são as mais prejudicadas com isso, uma vez que se trata de uma visão de mundo machista e misógina, que por muito tempo serviu de desculpa para escravidão, subjugação das mulheres e opressão aos homossexuais. Vamos ler algumas passagens da Bíblia. Deuteronômio 22, 28 e 29. Se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem. Ele a forçou e por isso ela será sua esposa, e ele nunca poderá mandá-la embora. Efésios 5, 22 e 24. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Timóteo 2, 11 e 13. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Esses caras leem a Bíblia, incluindo essas passagens, com cega obediência e transposição para as suas vidas. Pelo menos outros cristãos se esforçam para inseri-los num contexto histórico. Mas, no caso desses evangélicos fundamentalistas, isso sequer ocorre. Então, a gente vê que quanto mais liberdade eles encontram para fazer esse tipo de coisa, mais eles revelam o seu verdadeiro caráter. E isso não pode acontecer. Isso tem que acabar. Quem não quiser fazer aborto, que não faça. Mas quem precisar fazer, seja porque é criança ou por algum outro problema, isso deve ser pautado na legislação comum. Essa invasão do âmbito público por parte do fundamentalismo religioso precisa acabar. Assim como envolver Bíblia em tribunais, congresso e assuntos do âmbito público, que quase ninguém questiona, mas deveria questionar. E para vocês que pensam que a religião só faz bem, que não tem nada de errado com as crenças religiosas, que elas só trazem coisa positiva, bom, o que vocês acham disso?